Miguel Sousa Tavares não percebe que haja um Conselho de Estado sobre a Ucrânia e preferiria que houvesse um sobre a Palestina ou sobre a Justiça. João Taborda da Gama admite que o Presidente da República esteja com medo do Ministério Público. Paulo Portas queixa-se do algoritmo, que leva a população a votar na irracionalidade. Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso e Pentadeu comentam nesta emissão dos comentadores também uma declaração das advogadas da campanha Free Assange. Segundo ela, a libertação de Julian Assange foi uma boa notícia para o fundador do Wikileaks, mas não foi uma boa notícia para o jornalismo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Marcelo Rebelo de Sousa convocou o Conselho de Estado para 15 de julho para discutir a guerra na Ucrânia. Miguel Sousa Tavares resolveu levantar uma questão sobre esta iniciativa do Presidente da República. Afinal, vão lá discutir o quê? Neste caso da Ucrânia, de facto, eu não vejo o que é que possa sair dali de conselhos interessantes para o Presidente, porque praticamente todos têm a mesma opinião sobre a Ucrânia. Não conheço nenhum dos conselheiros, das posições que conheço deles sobre a Ucrânia, não estou a ver ali nenhum que tenha uma posição diferente, que não seja dizer vamos apoiar a Ucrânia com tudo o que pudermos, sim, vamos dar o dinheiro para a Ucrânia, etc. e tal. Pergunto, não seria mais útil um Conselho de Estado sobre a Palestina, visto que aí há divisões na Europa? Há 3 países, começando pela Espanha, que já reconheceu o Estado da Palestina. Nós estamos há anos a dizer que o vamos fazer. Mas não tomamos ainda nenhuma posição. O novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse que ainda não era oportuno. Exato. Eu gostava de saber quais são os critérios para decidir quando é que será oportuno. Agora parece que Israel vai estender a guerra também ao Líbano. Não seria útil nós discutirmos um Conselho de Estado discutir isso? Mas fugimos dos temas internacionais. Há algum tema mais oportuno para levar ao Conselho de Estado do que a situação na Justiça? Paulo, hoje começo por ti. Então, de facto, a Palestina não interessa nada? É isso? Não tem interessado. Portanto, não tem interessado, é um facto. Mas esta ideia, primeiro acho que Miguel Sousa Tavares está a dar uma excessiva importância a esta convocatória, portanto, como se daqui fosse sair algo que fosse e depois se tornar lei de alguma forma, que fosse comprometer o governo, enfim. Marcelo Rebelo de Sousa tem utilizado muito este recurso de convocar os Conselhos de Estado, que é um órgão consultivo, enfim, para recolher opiniões, e por muito que eu concorde que a opinião generalizada seja aquela que Miguel Sousa Tavares está a dizer, eu acho que há aqui um caminho para a paz que tem de ser, de facto, discutido. Poderemos refletir sobre se, a partir daqui, sairá alguma coisa de relevante para essa intenção que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, anunciou ao comunicar esta convocatória. Portanto, há aqui a cimeira da NATO, que vai acontecer em Washington. Há também aqui aquela questão, o encontro da União Europeia com o Reino Unido. Tudo isto enquadra esta consulta que será feita. Se existirão outros temas, o Presidente da República também já falou no PRR, que estará também a ser discutido neste Conselho de Estado. Não consta que a Palestina, portanto, que esta situação venha, que faça parte destas preocupações e destas prioridades, e nem me parece sequer que faça parte daquelas que são as preocupações do próprio, do país, tendo em conta aquilo a que temos assistido. Portanto, o Conselho de Estado acaba por ir ao encontro daquelas que são as prioridades políticas que têm sido comunicadas pelo Presidente da República, e acho que há aqui uma coerência entre aquilo que tem sido feito, sendo que também importa referir que no ano passado já houve esta discussão no Conselho de Estado em relação à Ucrânia, e que na altura foi realidade e a admiração pela resistência do povo ucraniano. Portugal reiterou, portanto, o apoio, pelo menos foi isso que foi comunicado na sequência da reunião, e eu não acredito que portanto, que saia alguma coisa diferente disto.
Esse é um facto. Agora, também, nada impede o Presidente da República de convocar outros conselhos, até porque ele não tem propriamente mostrado inibição a esse nível. Ser convocado este conselho não inibe que depois, no futuro, exista e que até neste pró possa acontecer, mas eu não acredito que isso seja o caso e concordo apenas que sim, que deveríamos estar a discutir esta situação e que essa questão do reconhecimento é relevante, mas não é aqui do Conselho de Estado que ela deve vir. Portanto, o tal ministro dos Negócios Estrangeiros, sim, deve, de facto, explicar quando é que será oportuno fazer esse reconhecimento e porque é que ele ainda não existe. Eu trouxe um bocadinho trouxe este tema aqui à discussão porque, além da questão da dualidade de critérios entre a Ucrânia e a Palestina, que parece evidente nas preocupações do Estado português, até contraditório, digamos, o empenho generalizado das instituições portuguesas na questão da Ucrânia não tem nada a ver com o que se passa na Palestina, sendo que, do ponto de vista de tragédia humana, provavelmente a Palestina é um caso bastante mais grave que o da Ucrânia, mas enfim, isso poderá ser subjetivo. Mas é o próprio papel do Conselho de Estado que me parece que está aqui um bocadinho posto em causa, até pela sua composição que hoje em dia tem. E é uma das coisas que me parece que muitas vezes não temos noção, mas de facto o Conselho de Estado reproduz o núcleo central do poder que tem mandado no país nos últimos anos e, portanto, é uma forma do Presidente ter ali alguém que, no fundo, vem confirmar aquilo que ele próprio já pensa. É a ideia que me dá. E sobre essa composição, eu tenho aqui a página da Presidência da República, onde constam os membros do Conselho de Estado. Temos os que estão por cargo institucional, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, os Presidentes dos Governos Regionais, etc. Os antigos Presidentes da República, que neste caso são António Ramalhianes e Cavaco Silva. Depois temos nomeados pelo Presidente da República: Lobo Xavier, Joana Carneiro, Leonor Beleza, Lídia Jorge, Marcos Mendes. Nomeados pela Assembleia da República: Carlos César, Francisco Pinto Balsemão, Manuel Alegre, Sampaio da Nova e Miguel Cadilho. Estes, os da Assembleia, vão ser substituídos, não sei se já nesta reunião, se não outra a seguir, e saem Manuel Alegre, sai Sampaio da Nova, sai Miguel Cadilho e entra o Carlos Moedas, o Pedro Nuno Santos e o André Ventura. Isto significa que no Conselho de Estado não temos ninguém à esquerda do PS, o que corresponde a ignorar 10% a 12% no mínimo do eleitorado, para não contar com os abstencionistas. E, portanto, há uma evidente desproporção na representação neste Conselho de Estado. Até a extrema-direita entra lá pela primeira vez, mas à esquerda não há espaço para nem o próprio Presidente nomeia alguém que seja desta área política para poder ter essa representação. E isto é uma distorção, quanto a mim, que prejudica seriamente a própria credibilidade do Conselho de Estado. E, sobretudo, a capacidade de ouvir vozes nesse Conselho de Estado que sejam dissonantes de todas as outras. Por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia, não vai certamente aparecer aqui nenhuma voz dissonante, apesar dos dirigentes europeus já andarem, segundo Durão Barroso disse numa entrevista esta semana na CNN, a discutirem entre eles, nos bastidores, as concessões que irão fazer à Rússia para conseguir pelo menos um cessar-fogo nos tempos mais próximos. E isto não parece que em Portugal ninguém quer sequer ouvir falar, se atendermos àquilo que as pessoas que têm mais espaço nos média vão dizendo. E, portanto, a utilidade do Conselho de Estado com esta composição parece-me de facto muito, muito duvidosa, porque é um Conselho de Estado que, no essencial, confirma aquilo que o Presidente da República vai lá levar. Como aconteceu, por exemplo, nas eleições, na convocação das últimas eleições, em que, apesar de haver um empate, e aí porque os membros do PS e do PSD estavam, ou do centro-esquerda e do centro-direita, estavam proporcionalmente representados em quase de uma forma igual nesse Conselho de Estado, votaram divididos e o Presidente da República, Paulo Salomão, decidiu aquilo que lhe interessava decidir, que era convocar as eleições. Nuno, sobre isto. Epá, eu tenho a dizer o seguinte, que tenho várias medidas de poupança.
tanto o Conselho de Estado, do ponto de vista internacional, como o Ministério de Negócios Estrangeiros, apenas reproduzem as posições dos Estados Unidos da América, portanto podiam perfeitamente delegar essas competências no Departamento de Estado e nós poupávamos dinheiro. E, eventualmente podiam traduzir para português, para a população que não sabe inglês saber das decisões, mas era rigorosamente a mesma coisa. Porque ao contrário do que diz o Miguel Sousa Tavares, embora eu concorde com a análise dele, não há apenas 3 países da Europa, ou eu pretendia dizer da União Europeia, que reconhecem a Palestina. Isto é, há 3 novos países que reconhecem, que é a Irlanda, a Espanha e a Noruega, salvo erro. Agora, da Europa, há um conjunto de países da União Europeia e fora dela que reconhecem a Palestina. E eu passo a ler a Albânia, a Bielorrússia, a Bósnia-Herzegovina, a Bulgária, o Chipre, a Croácia, a Eslováquia, a Hungria, a Islândia, a Macedónia do Norte, Malta, Montenegro, Polónia, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Ucrânia e Vaticano. Pronto. Até o Vaticano reconhece a Palestina. Nós não temos nenhuma independência em relação à política dos Estados Unidos. Estamos a ver um massacre indireto e a única coisa que fazemos o governo português é justificar o massacre e apoiar quem faz o massacre. E isto desde o início da guerra. Não há nenhuma posição do governo português para pararem o genocídio na Palestina. Não há, aliás, nenhuma posição que é alimentada pelos mídias portugueses que inventaram uma categoria que é a guerra Palestina-Hamas, que já de si é uma forma de partição da guerra que mostra do lado a questão. Está tudo a justificar. Houve-se conversas esplendorosas sobre escudos humanos e outras porcarias que tais, e não há ninguém que faça nada perante aquilo que nós estamos a assistir. Portanto, esta guerra da Palestina está a demonstrar a completa falência do mundo ocidental e dos seus critérios em relação à guerra, se não houvesse outros exemplos, e em relação a Portugal, é de facto a única coisa que teriam que fazer, para além de se oporem a este conflito, para além de se oporem a este massacre, era reconhecer a Palestina. Já vão tarde, e não haver uma discussão sobre isso, não haver uma imposição disso, vai custar muito ao mundo, está a custar muito aos palestinianos e vai fazer uma ruptura entre um conjunto de pessoas e de novas gerações com os poderes instituídos. E espero que faça uma ruptura grande. Muito bem, passemos a outro assunto. Agora tenho que me acalmar, que aqui o Nuno estava... Ui! Vocês só estavam a falar de minudências do Conselho de Estado. Tem razão, ao menos aqui meter coisas sérias no assunto em vez de minudências, sim senhor. Então vamos lá falar de outra minudência. João Taborda da Gama também se meteu com Marcelo Rebelo de Sousa e defende que o Presidente deveria intervir mais em temas de justiça, mas acha que ele tem medo de que essa mesma justiça seja vingativa. Eu acho que o Presidente da República, em Portugal, a instituição devia intervir mais em matéria de justiça e raramente o tem feito, a instituição Presidente da República, por várias razões, por interpretação dos papéis constitucionais, por superstição, por medo, por não querer ter, digamos, receber algo de volta do sistema judiciário, seja pelo que for. Acho que este Presidente, que muitas vezes quebra, digamos, essas tradições, o podia fazer, mas há um problema, é que o Presidente também tem uma questão parajudicial com o caso do inquérito das gêmeas e, portanto, talvez neste momento não seja o melhor ou não se sinta tão à vontade mesmo na sua excentricidade para falar sobre um assunto de justiça, assunto do qual ele percebe. Ou seja, têm razão aqueles que dizem que os órgãos de soberania têm medo, há um medo instituído sobre o Ministério Público e, portanto, tem sido ao longo dos anos evitar de afrontar, de investigar, de sim, acho que sim, o poder político tem o medo, tem superstição, tem a ideia de que o Ministério Público e que a Justiça é um sistema vingativo e, portanto, muitos não se querem meter nisso. Eu, antes de passar a palavra, queria ainda juntar este comentário da Taborda da Gama, só um exemplo de uma notícia que saiu, entre muitas, que saiu esta semana, sobre entendimentos entre PS e PSD para reformar a Justiça, isto depois na sequência de um abaixo-assinado ou de um manifesto dos 50 que querem reformas na Justiça, as declarações da Ministra da Justiça que disse que queria nomear um Procurador-Geral da República que metesse o Ministério Público na ordem, creio que a expressão foi esta. Enfim, há aqui um movimento que depois tem, do outro lado, o Chega, também posso mostrar isso, o Chega a dizer que tudo isto é o poder, o sistema a querer controlar as investigações à corrupção, criando aqui uma tensão política que me parece que nós podemos aqui discutir
e começava pelo Nuno. Achas que este movimento de reforma da justiça tem de facto estas características suspeitas que André Ventura está a levantar, ou não está a saber fazer esse movimento defendendo-se dessas acusações? Enfim, como é que analisas isto? Analiso da seguinte forma. Acho que qualquer reforma da justiça que possa acontecer tem que garantir a independência da justiça em relação ao poder político e a independência do Ministério Público. Mas isso não significa que o Ministério Público não seja, como o resto do sistema de justiça, não seja discutível e não possa ser responsabilizado caso ande a politizar a justiça. Acho, aliás, que uma reforma da justiça, a parte fundamental, tem tudo aquilo que vai reforçar a igualdade e a transparência. E o que nós temos hoje é um sistema de justiça que existe para os ricos completamente diferente do que existe para os pobres que não têm acesso à justiça. Isto é, os ricos têm capacidade de terem estratégias dilatórias, têm capacidade de afrontar a investigação e o sistema da justiça, e os pobres não têm acesso à justiça. Essa, para mim, será a grande reforma da justiça. Não pode acontecer uma reforma que pareça às pessoas, ou seja, uma reforma de desresponsabilizar os políticos e pô-los fora da alçada da justiça. Isso não pode acontecer. Agora, também não pode acontecer que, misteriosamente, sempre na véspera das eleições, o Ministério Público atue, ou pareça atuar, como uma espécie de braço armado do Chega para a via eleitoral. Isso também não pode acontecer. Tem que haver aqui um equilíbrio que, do meu ponto de vista, tem que ver com a responsabilização do Ministério Público como estrutura hierárquica, com não é o controle das investigações, mas com o acompanhamento hierárquico das investigações, em que qualquer cowboy com uma cultura justicialista não possa fazer investigações que não passam de manchetes de jornais. Porque esse é um problema que põe a justiça em causa. Se a justiça nunca consegue fazer mais do que manchetes de jornais, muitas vezes que não correspondem a provas de crimes efetivos, a ideia que dá é que a justiça fica em baixo e simultaneamente põe em baixo a democracia, porque parece sempre no limite que os poderosos não foram condenados porque há uma maquinação que o impede, quando na realidade aquilo que tem impedido em grande parte é de facto haver um Ministério Público que acusa sem provas ou com base em ações de escutas, que multiplica as escutas e multiplica as manchetes. Não cabe ao Ministério Público fazer justiça, e não, isto é, fazer notícias, e não cabe aos jornalistas fazerem justiça. Os jornalistas têm que investigar e reportar aquilo que é de interesse público, e o Ministério Público tem que criar uma justiça transparente que permita condenar os que são culpados e absolver os que são inocentes. Paula. Olha, eu acho reveladora a escolha de palavras aqui neste comentário de João Taborda Gama, não é? Esta questão da superstição, que eu não sei a que é que ele se refere com esta superstição, vingança e medo, consigo chegar lá, agora superstição não sei qual é que é o enquadramento, mas enfim, para mim tem subjacente esta ideia de que a justiça está acima do escrutínio, de que tudo pode, não é? Inclusive derrubar governos de maioria absoluta, que foi isso que aconteceu, e esta parece ser inclusivamente a leitura do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que hoje está aqui muito na calha, não é? Esta excentricidade de convocar Conselhos de Estado atrás de Conselhos de Estado, mas que depois desta intervenção de João Taborda da Gama falou aqui da reforma, portanto, deste tema da reforma da justiça, usando também a palavra vingança e trazendo também aqui, acrescentando a ideia de que a justiça, de que esta reforma não pode ser utilizada como arma de arremesso político, não é? Enfim, embora a meu ver seja isso que está de facto a acontecer, é isso que estamos a assistir pelo timing das sucessivas buscas, sempre esta questão de muito coincidentes com os atos eleitorais, portanto tudo isto já está em curso. Portanto, estas advertências de Marcelo Rebelo de Sousa já vêm tarde, quando ele diz que não devem ser utilizadas, que a justiça não deve ser utilizada desta forma, ela já está a ser utilizada, a meu ver, dessa forma. E depois há aqui também, já depois destas declarações, neste contexto do apelo à reforma, de Marcelo dizer que tem de existir aqui, de facto, um diálogo. Portanto, fala aqui em propostas concretas e que é preciso avançar com isto.
Eu acho que é preciso também ter aqui em conta, não é, este equilíbrio, porque obviamente a justiça tem de conseguir investigar, é um facto, mas também temos de atentar ao bom nome e também, por outro lado, ao direito a informar e como é que isto se equilibra tudo. Isto tem de ser equilibrado. Não está a sê-lo, portanto, não está a sê-lo. Não é de agora que nós temos estas conversas e de que se revela, de que se acentua esta necessidade de facto avançarmos com uma reforma. A questão é, no ponto em que nos encontramos, eu não sei como é que isto se faz, como é que se avança, tendo em conta estes episódios todos que foram acontecendo, estes discursos a que temos assistido e com este vocabulário que eu estou aqui a trazer, da vingança, da arma, que já está em curso, que não é algo que ainda estamos a prevenir, é algo que já está aí. E depois esta ideia, não é? Como é que se combate esta ideia, tendo em conta todo este circo mediático que depois acaba por se gerar à volta dos processos, como é que se combate esta ideia de que no final, quando nada acontece, não é de facto por estes motivos que depois o populismo de extrema-direita está a trazer, que não é de facto por existir um controlo e uma tentativa de inibir um movimento no sentido de combater corrupção e esta influência do poder político na justiça. Enfim, eu gostaria de ver de facto esta reforma avançar no sentido não só de não termos esta justiça, uma para ricos e outra para pobres, mas para que não estejamos constantemente a ver estes processos a serem transformados neste festival. E por outro lado, obviamente, aqui o prazo, que eu acho que é fundamental, esta questão dos prazos, que não podemos continuar a assistir a este arrastar das investigações e a este chafurdar no segredo de justiça, nestas fugas de informação, nas escutas a que temos assistido. É preciso, de facto, colocar um travão a isto. Como é que se faz? Tenho muitas dúvidas, tendo em conta os últimos desenvolvimentos. Bom, eu quero partilhar aqui uma coisa, estar de acordo e sublinhar, aliás, uma coisa que eu não disse no início, que é, de facto, isto que estamos a assistir é grave, mas muito mais grave no sistema da justiça portuguesa é a morosidade e o custo que tem para o cidadão comum aceder à justiça e, portanto, há certamente muitas pessoas que não têm capacidade para pagar advogados caros e custas judiciais elevadas, que se sentem injustiçadas e sentem que o sistema de justiça não funciona porque não conseguem resolver conflitos ou avançar para tribunal sem ter a expectativa de esperar 10, 12, 15, 20 anos por coisas relativamente banais serem resolvidas. E, portanto, a reforma da justiça que eu acho que seria necessária seria, de facto, ou prioritária, aliás, seria, de facto, resolver o problema da morosidade e do custo que a justiça tem para o cidadão comum. Do ponto de vista daquilo que está em debate, de facto, é evidente que tudo o que vocês disseram, quer dizer, há uma evidente, parece-me que, não sei quem é o responsável, mas há uma evidente utilização política da justiça para obter resultados políticos e isso, portanto, deve tentar ser impedido. Mas acho que corremos o risco de deitar fora o bebê com a água suja do banho, porque acho mesmo, atendendo àquilo que está a passar no resto da Europa, onde este tema da corrupção é recorrentemente utilizado pelas forças de extrema-direita para ascenderem ao poder, estar-se aqui a abrir uma janela para que, numa parte da opinião pública, os argumentos do André Ventura sejam sensíveis. E, portanto, acho que os avanços, não é aqui ter medo da justiça, é ter medo da interpretação política que a opinião pública pode ter sobre uma reforma da justiça feita em cima de casos que afetam os políticos mais proeminentes do país, o antigo Primeiro-Ministro e o atual Presidente da República. E, portanto, creio que tem que haver, de facto, muita prudência nisso e, sobretudo, tentar ainda, antes de fazer reformas profundas, é evidente que pode-se ajustar um pormenor ou outro nas leis, mas tentar que, por um lado, não se sinta que a imprensa passou a estar mais condicionada e, por outro lado, fazer com que a hierarquia do Ministério Público, como o Nuno disse há bocadinho, realmente funcione. E a escolha do Procurador-Geral da República parece-me determinante e também parece determinante convencer o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura
a atuarem de forma, digamos, a penalizarem quando há os magistrados que trabalham mal, não é? E para, digamos, haver uma atenção e não haver este tipo de situações. E, sobretudo, o Procurador-Geral da República, de facto, ser capaz de, quando os processos têm este impacto, acompanhar as coisas de perto e se vê que as coisas estão a desviar-se do caminho certo, atuar de forma a avocar o processo, passar para outros magistrados, como em princípio a lei permite que ele o faça, portanto, ele ou ela. E, portanto, não impedir que o Procurador-Geral da República seja, como um anterior uma vez disse, o Pinto Monteiro, uma rainha de Inglaterra do Ministério Público, seja de facto alguém que atua e que intervém nos processos de forma independente do poder político, mas que faça impor o bom senso, que é o que aqui manifestamente está a faltar a esta gente. E, portanto, apesar de estar de acordo com muitos dos pressupostos que vocês disseram, e eu próprio, durante os meus anos de carreira, ter-se muitas vezes escrito, já desde o processo Casa Pia, sobre este assunto, condenando a atuação do Ministério Público, acho que na situação política atual isto é quase uma bomba atómica para que algumas coisas mais graves possam vir a acontecer se não tiver isto. Pronto, é só deixar aqui esta recomendaçãozinha. E passemos a outro assunto. Olha, quem está preocupado com a extrema-direita, aparentemente, é Paulo Portas, que foi analisar o que se passa em França e Itália, no seu comentário que faz na TVI, e ele assinala que os déficits excessivos que a França e a Itália têm vão obrigar a que estes dois países passem a ser vigiados, como acontece a Portugal, pela Comissão Europeia, que as suas contas sejam escrutinadas pela Comissão Europeia, e, portanto, ele diz que as promessas eleitorais que neste momento estão a ser feitas em França são irrealistas porque não há dinheiro. É a expressão que ele usa, que eu ouvi em tempos, quando a Troika andou por cá. Não há dinheiro. E conclui que as pessoas que votam nos partidos que fazem essas promessas, nomeadamente os da extrema-direita e os da extrema-esquerda, são pessoas que estão enganadas pelo algoritmo. Tanto Macron deixa um déficit de 5,7, Meloni tem um déficit de 7,2, são dois dos déficits mais altos da Europa, e isto significa que entram em processo de déficit excessivo. O que é o processo de déficit excessivo? Vão ser sujeitos a uma vigilância, que nós portugueses conhecemos, e, embora mais suavizada nos termos, o que significa é que o aumento da despesa primária para o ano em Itália e em França fica claramente abaixo da inflação. Portanto, tudo aquilo que está a ser prometido na campanha eleitoral em França não é pagável. É tão simples quanto isto. Portanto, é por isso que eu digo, preparem-se para coisas... A irracionalidade hoje em dia prevalece. Como as pessoas estão completamente manipuladas e guiadas pelo algoritmo, e o algoritmo vota em vez delas, agora só gostam de extremos, só gostam de radicais, só gostam de clivagens, só gostam de conflitos, só gostam de insultos. O que é que a gente está de fazer? A gente está de fazer? Há de fazer. A Presidente da Comissão Europeia acabou de anunciar, aliás, vai levar essa proposta ao Parlamento Europeu como uma das suas bandeiras para ser reeleita no cargo, um programa de 500 mil milhões de euros, 500 mil milhões de euros para investir na defesa na Europa. Portanto, para algumas coisas, realmente, há dinheiro. Nuno, acho que vou dizer. Eu acho que, quer dizer, aquilo que se verifica, e esta história mais do que o algoritmo, é que a União Europeia é uma espécie de grande produtora das desigualdades e grande produtora de um sistema económico que permite que haja dinheiro sempre para os mesmos, portanto há sempre perdões e benesses fiscais para os muito ricos, há sempre dinheiro para os bancos quando vão à falência e para os banqueiros, mas nunca há dinheiro para as populações e, portanto, há uma imposição de uma política europeia a todos os povos, independentemente da sua opinião sobre ela. E essa imposição é que tem que ser combatida. Quando a nova Frente Popular em França promete medidas sociais ou voltar atrás com cortes sociais que fez o governo neoliberal de Macron, faz e ao mesmo tempo
explica como é que as financia. E o financiamento disso é impostos sobre grandes fortunas, o fim das benesses fiscais aos mais ricos, na realidade é um sistema fiscal mais justo. Só que a imposição europeia existente é exatamente o contrário. Aquilo que é norma é fazer dumping fiscal, é cortar os impostos, é acabar com os serviços públicos, é não permitir que os salários subam como a produtividade sobe, não redistribuir os rendimentos entre o capital e o trabalho de uma forma justa e, portanto, tudo isso é de facto uma imposição e é esse o algoritmo que cria uma insatisfação generalizada da população. Portanto, eu acho que aqui é a principal questão. Depois, sobre os procedimentos de déficit excessivo, eu apenas relembro que França e Itália já tiveram em déficit excessivo várias vezes e nunca tiveram nenhum procedimento. E a Alemanha também já incumpriu várias vezes com regras que estabeleceu para outros. Mas, infelizmente, foram os pequenos países do Sul, como Portugal, a Grécia e até a Espanha, que não é assim tão pequeno, que pagaram estas políticas neoliberais. Porque sempre que os países do centro, sempre que os países que estavam no poder na União Europeia tiveram problemas, eles contornaram essas mesmas regras. Paula? Olha, eu vou aqui para o algoritmo. Esta questão do foco nas pessoas que gostam, mas a mim interessa mais colocar o foco da análise em quem cria estes sistemas algorítmicos, em quem aproveita, não é, este universo que nós temos e que é, enfim, é brutal e para o qual eu contribuo, não é, de 4,6 mil milhões de pessoas no mundo, de utilizadores destas redes. Portanto, aqui aquelas que são mais citadas normalmente para estas análises, o Facebook, o Instagram e o Twitter, e que se tornaram, de facto, importantes ferramentas de campanha política. Eu acho que isso tem de ser tido em conta quando nós estamos aqui a perceber aqui algumas tendências e algumas manipulações e distorções de mensagens. E há um estudo recente, eu gosto muito destas questões da inteligência artificial, e tenho tentado navegar mais sobre o assunto, e há um estudo recente que é publicado num jornal especializado, que é da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e que, de facto, se debruça sobre como é que o algoritmo e depois acaba por funcionar desta forma, para enviesar sistematicamente na forma como os anúncios dos diferentes partidos políticos são entregues. E eu acho que isto tem de facto muito, dá muito que pensar e é importante que se analise de que forma é que isto pode ser de alguma forma regulado, porque o que acontece é que neste estudo é traçado este paralelo que nós temos aqui entre os outdoors, os discursos políticos, o tempo de antena, que tem uma regulação, ao contrário das campanhas online, portanto, que estão em roda livre. E que o que eles observaram é que, enfim, os partidos políticos utilizam uma ferramenta que é o targeting, esta coisa de perseguir, criar grupos específicos de pessoas e entregar mensagens a esses grupos específicos. Isto é possível de se fazer nas redes sociais. E o que acontece é que isto tem sido feito para reforçar aquela energia de bolha, portanto, para entregar aquela informação que se sabe depois, no final, que tem maior probabilidade de produzir determinado resultado. Isto está a ser feito. A análise, este estudo, acabou por incidir sobre as eleições de 2021 na Alemanha e, enfim, observaram que 70% dos anúncios recorrem, de facto, a esta tática do targeting. E depois o que é que observaram também? Que há aqui, portanto, compararam a questão dos verdes e depois aqui da extrema-direita, da AfD, e perceberam os anúncios, portanto, dos verdes, ou melhor, da extrema-direita, era reproduzido 6 vezes mais, ou seja, aquela questão das impressões, que é o nome que se dá a quantidade de vezes que aquilo nos aparece no feed, independentemente de nós entrarmos ou não no conteúdo, aquilo aparece, e nós temos acesso ao confrontarmos-nos com aquela imagem, com aquela mensagem. E aqui é que mora um dos perigos, não é? Porque nós não conseguimos perceber, não há transparência nenhuma na forma como isto funciona. Há iniciativas para que as redes sociais entreguem esta informação, para que nós consigamos perceber quais é que são os mecanismos que explicam que com o mesmo dinheiro
determinados partidos, determinados grupos consigam ter mais alcance das audiências. Portanto, isto é algo que continua a ser um mistério, que estes peritos estão a tentar perceber, que há um regulamento dos serviços digitais na União Europeia que também está a tentar ver como é que conseguem pressionar para que, de facto, estes dados se tornem públicos, e isso, para mim, é algo que é relevante e que nós deveríamos estar a pensar sobre essa forma de regular, porque há zero controle, há zero regulação, há uma comparação entre anúncio puramente comercial, o procedimento é exatamente o mesmo em relação aos anúncios políticos, e eu, enfim, entendo que não deve ser, como é óbvio, e gostaria que o foco não fosse na pessoa, não é? Na pessoa que está a ter acesso a esta informação e que depois decide em função dos seus medos, descontentes, forçadas, mas sim em quem está a utilizar a máquina desta forma completamente descontrolada, sem qualquer tipo de regulação. O problema do algoritmo, para mim, é um bocadinho secundário, embora tenha uma perversão, de facto, que é tornar... dar a ilusão que são reais problemas que realmente não são. E, portanto, as pessoas terem, por exemplo, em Portugal, por exemplo, o problema da imigração e da forma como nas redes sociais está de uma forma até assustadora a ser alimentado o receio do imigrante é de facto uma coisa brutal. Mas uma parte eu estou mais de acordo com o que o Nuno disse no princípio, que é o que existem problemas reais que fazem com que as pessoas estejam num estado de descontentamento tal que depois expressam e amplificam nas redes sociais, sim senhor, e o algoritmo depois também amplifica isso, mas que tem muito a ver com o sentimento de injustiça que sentem em relação a... Olha, é isto, não haver dinheiro. Há dinheiro para umas coisas e não há para outras. E, de facto, isso parece-me que é o fundamental deste estado de insatisfação que leva depois as pessoas a tentarem soluções que pensam que rapidamente poderão resolver os seus problemas, acreditando, digamos, no discurso mais demagógico que desapareça, ou tentando ir por soluções alternativas de organização do Estado que por sua vez têm depois uma reação do poder central muito mais brutal que têm em relação ao ascenso da extrema-direita. Estou-me a lembrar, por exemplo, ainda há poucos dias vi num canal francês uma entrevista com o Dominique Villepin, que é dos conservadores do centrão da direita, a dar o seu apoio à Frente Nacional de Le Pen, porque não quer de maneira nenhuma ver a nova Frente Popular no poder. Portanto, as pessoas do centro-direita, numa situação de desespero, provavelmente o próprio Paulo Portas o faria em Portugal, preferem aliar-se à extrema-direita se ela tiver hipóteses de ganhar as eleições, em vez de permitir que a esquerda chegue efetivamente ao poder. E aí não há algoritmo que vá influenciar as posições destas pessoas. Farão tudo para que as coisas corram desse modo. Não é Frente Nacional, agora é Rassemblement Nacional, não é? Acho que é isto que... União Nacional. Exato. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Que é assim, eu acho que as questões do algoritmo são importantes porque estão mergulhadas não na matemática, não nos algoritmos, mas estão mergulhadas num contexto económico e político. E esse contexto económico e político, por exemplo, a Shoshana Zuboff falava do capitalismo de vigilância, faz com que aquilo que pretendem fazer as grandes empresas de comunicação, os Facebooks, os Instagrams, os Twitters, etc., é que nós estejamos o máximo de tempo possível conectados. E a forma de aumentar essa conexão é criar um conjunto de polémicas e de polarizações em que uma declaração que seja mentirosa, eles percebeu o algoritmo e percebeu a tecnologia que circula muito mais do que uma afirmação que seja verdadeira e seja corriqueira. E, portanto, há aqui para haver um lucro
para haver uma ligação, uma conexão à máquina que seja o máximo tempo possível para nós comermos o máximo de publicidade, há aqui um benefício que se dá a determinadas mensagens. Mas esse benefício não é inocente, porque há torneiras. Se nós pusermos um post sobre a Palestina, veremos que o seu alcance é muito inferior a um post sobre apoiando Israel. E isso não tem que ver com a popularidade ou impopularidade daquela imagem, porque há imagens sobre a Palestina de uma crueldade tão grande e de uma que se tornam difíceis de não se expandirem como indignação. Tem a ver que os proprietários, porque aí também manda a propriedade, o proprietário desses grandes mídias, dessas grandes redes sociais, bloqueiam mensagens da Palestina e fecham a torneira em relação a isso. Para dizer alguma coisa, no outro dia eu postei uma fotografia dos comentadores e ela foi iluminada pelo Instagram com a acusação de nudez. Eu fui lá e é aqui, é isto, é esta parte, protestei, eu não percebi, protestei e eles deram-me razão, porque aquilo alguém deve ter protestado várias vezes contra os comentadores e nós fomos com a acusação de nudez. Eu acho que eles têm uma certa razão, porque às vezes a nudez crua da verdade pode escandalizar, escandalizar as redes sociais, mas enfim, vamos ver se desta vez passa. Sara, olha, mas só em relação a isto também, há aqui uma dimensão, não é? Não é só o targeting das mensagens políticas, é que as pessoas, e também há uma série de estudos que revelam isso, não é? Hoje a fonte de informação que está globalizada são as redes sociais, portanto a pessoa não vai à página diretamente do órgão de comunicação social e acha que, através do seu feed, se informa sobre o que está a acontecer. E esse também é um problema e o algoritmo, obviamente, lucra em cima disso, não é? Mas isso não... Eu estou de acordo com o que vocês estão a dizer, mas quero também relativizar isso, porque isso não acho que seja substancialmente diferente da situação que vivíamos antes das redes sociais. A diferença é que, antes, quando eu comecei a trabalhar nos jornais, a realidade era que só 20% das pessoas que tinham idade de ler jornais e acompanhar notícias, acompanhavam as notícias. Tirando o desporto, não é? Se tirarmos aqui a questão do desporto em Portugal, não chegava sequer a 20%, era um valor mais baixo. Portanto, as pessoas, as pessoas só em situações de grande tensão, por exemplo, inícios de guerra, etc., é que há uma adesão massiva, ou revoluções, é que há uma adesão massiva, como aconteceu no 25 de Abril, os jornais a seguir ao 25 de Abril vendiam imenso e os telejornais eram muito acompanhados. Depois isso tudo, veio a visita da Cornélia, mais a adesão à União Europeia e o preço certo, etc. Tudo isso caiu, não é? Tudo isso, as pessoas desinteressaram-se da política, não é? E, portanto, faz parte do próprio sistema, digamos, haver um núcleo de pessoas que se interessa pela informação e o resto é alienação, não é? O 1984 que fez agora 75 anos, já elaborava sobre isso, não é? E, portanto, creio que na substância essa realidade não é tão diferente como às vezes nos parece. É de facto uma amplificação digamos, de boatos e de mentiras que só nos mostra a realidade que estava escondida, não é? É o que me parece. Bom, mas temos que mudar de assunto, que isto já está muito demorado. Sara Vivca, advogada da organização Free Assange, que também é jornalista, ficou muito contente com a libertação de Julian Assange, isto ao fim de 5 anos de cativeiro, que na realidade foram 12, depois temos que somar os 7 que teve refugiado na Embaixada do Equador em Londres, para fugir à perseguição dos Estados Unidos. Mas esta advogada alertou para uma coisa. O acordo judicial que permitiu a libertação do Assange, do fundador do Wikileaks, implicava que ele declarasse culpado de violar a lei da espionagem dos Estados Unidos. E isto, do ponto de vista dela, é uma má notícia para o jornalismo. Tenho a descrição desta notícia num site brasileiro, por acaso foi o que eu encontrei, que relata isto que eu acabei de dizer. Vou dizer-vos explicitamente a afirmação que ela faz. Hoje, o que a Assange teve que concordar é que o facto de ele ter recebido materiais confidenciais da Chelsea Manning e de tê-los publicado seria um crime. Isso está em contradição com a liberdade de imprensa. Temos aqui, para o jornalismo, um problema muito grande.
E aqui, por acaso, tem coincidência com algumas coisas que estávamos a falar sobre a questão do segredo de justiça, que é quando é que é legítimo ou não é legítimo publicar coisas que estão em segredo, neste caso, segredos de Estado. Recordo que o vídeo em que se vê, a partir de um helicóptero à paz, membros das Forças Armadas dos Estados Unidos a abaterem cidadãos em Bagdá que estavam a passear e que aparentemente, entre eles 2 jornalistas da Reuters, ou 2 funcionários da Reuters, que nada tinham a ver com ações de guerrilha ou de terrorismo ou de que quer que fosse no terreno, essa divulgação embaraçou imenso os Estados Unidos, provou ao mundo que estavam a ser violados os direitos humanos de forma sistemática, porque depois ainda houve outros vídeos onde essa cena se repetiu, e, portanto, é evidente que, do meu ponto de vista, a violação de um segredo de Estado, neste caso, tinha completa pertinência e a penalização que se tentou fazer e que acabou por acontecer a Assange foi uma retaliação excessiva face à violação desse segredo de Estado. Mas isto coloca, de facto, um problema, é quem é que, depois do que aconteceu com a Assange, se atreverá alguma vez a publicar coisas que possam incomodar os Estados Unidos. E é isso que me parece que a advogada da Assange está aqui a levantar. Nuno. Pois, estou de acordo contigo. Basicamente, eu vou repetir só uma frase, que é aquilo que os Estados Unidos pretenderam foi, em troca de resolver, de facto, a brutal injustiça que estava sujeita a Assange. Eu quero recordar que Assange foi detido no Reino Unido com base em acusações de violação que não continuaram, e uma delas estava ligada a uma pessoa que se pode saber que estava ligada aos serviços secretos norte-americanos, e depois isso caiu, e no entanto ele ficou numa situação de prisão, e portanto estava sem ser defendido, nem sequer só nesta fase final o seu próprio país o defendeu, ninguém da parte da grande comunidade jornalística estava a fazer grande defesa da Assange, não é? Porque aquilo que era a revelação de segredos de Estado, que eram publicados pelos jornais, não impediram a sua criminalização e, portanto, de facto, o Assange resolve o seu problema, sai em liberdade e isso é bom, mas na realidade o que os Estados Unidos querem é fazer um alerta que qualquer pessoa que revele um crime dos Estados Unidos, seja por que meio seja, pode ser preso e é um crime, não é? Portanto, é aqui uma situação. Mas eu não creio, sinceramente, que isso vá preocupar muito os jornais, não é? Eles hoje estão mais concentrados em corrigir os erros ortográficos dos comunicados do Departamento de Estado e divulgá-los, não é? Não vejo nenhuma vontade especial em apurar a verdade. Acho que vivem bem nos beberetos das embaixadas. Olha, a propósito disso, eu vou-te mostrar uma imagem de uma manifestação na quarta-feira passada em Madrid para exigir a libertação de Pablo González, que é o jornalista espanhol que está preso há 2 anos e meio, desde o início da guerra na Ucrânia, preso preventivamente por suposta espionagem, sendo que eu acho que ele não publicou nada que fosse de segredo de Estado. Mas tinha um nome, ele tem também nacionalidade russa, é daquelas crianças, isto é, daquelas famílias que fugiram na Guerra Civil de Espanha para a Rússia e, portanto, tem dupla nacionalidade, e uma das provas fantásticas contra ele é o facto de ter 2 passaportes tendo dupla nacionalidade. Portanto, isto é mais um caso. Neste caso era impedir que houvesse fontes que não fossem totalmente alinhadas com o discurso da NATO, da União Europeia, sobre a guerra, e a impedir que haja jornalistas que façam outro tipo de coberturas. Ora bem, o Pablo González está há 2 anos e meio com a prisão preventiva a ser constantemente prolongada. O governo polaco já mudou, mas também não mudou de atitude. O governo espanhol, que até é de esquerda, está a fazer muito pouco sobre isto. E a verdade é que ele nem sequer é confrontado com qualquer prova que de facto possa depois contrapor. E a Federação Internacional de Jornalistas
lá convocou uma manifestação e o que se vê dessa manifestação é isto. Poucas pessoas, alguns velhos jornalistas e, portanto, como o Nuno estava a dizer, de facto, a mobilização depois para defender estas pessoas que são perseguidas é muito fraca. E então, no caso do Assange, que aliás alimentou jornais como o New York Times, o Le Monde, o The Guardian, o El País, todos eles depois deixaram mais ou menos cair o personagem e deixá-lo à sua sorte. A palavra é essa. Paula. Ao seu azar, não é? Olha, excelente notícia que apenas peca por tardia, como é óbvio, porque há aqui, conforme referias, 12 anos, não é, de encarceramento, que Assange não vai recuperar esse tempo. Agora, é sempre curioso, não é, ver, não é, que isto surge de um país, não é, que se diz guardião da democracia e da liberdade no mundo, não é? E que depois, nestes atos, revela que a liberdade, não é, a nossa liberdade termina onde começa a verdade que expõe os seus crimes, porque é disso que estamos aqui a falar, de crimes que estão comprovados. Portanto, isto aqui não foi alguém que esteve a espalhar informação falsa, mas sim que disseminou a verdade e que é importante que nós a conheçamos. Agora, imaginemos que os factos que foram revelados por Assange envolvessem um outro país de uma outra geografia. O que é que seria, não é? O que é que aconteceria a partir daí? Concordo com a declaração de que é uma má notícia para o jornalismo nesse sentido de que, obviamente, que isto é uma mensagem fortíssima que é transmitida, portanto, não se metam connosco, vejam o que é que pode acontecer. Enfim, infelizmente, dos Estados Unidos, são estas notícias que repetidamente chegam, não é? Estas notícias, e agora, enfim, estamos aqui num ano também um bocado difícil, a nível político, mas enfim, isto é independente de democratas ou republicanos, isto é a política dos Estados Unidos. Muito bem, e assim encerramos esta emissão de Comentadores. Para a semana voltamos. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.